Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Na aula de hoje iremos falar sobre associação série de resistores. Temos aqui no circuito uma associação série de resistores conectados entre os pontos A e B. Nesse caso nós temos o resistor R1, R2, R3, R4 e assim por diante, até Rn. Então um número n qualquer de resistores. Nesse caso eles estão em série. Como é que identificamos que os resistores estão em série? Podemos, por exemplo, como os resistores estão entre os pontos A e B, vamos supor que os pontos A e B sejam conectados a um circuito elétrico. Um circuito qualquer, que pode incluir uma fonte de tensão, por exemplo. Então, se conectamos aqui os pontos A e B a um circuito elétrico, de maneira que tenhamos uma corrente elétrica agora que circula entre A e B, uma forma fácil de identificar que os resistores estão em série é que a corrente que passa por A, ela vai passar por todos os resistores, exatamente a mesma corrente, sem nenhuma divisão. Ou seja, não vai haver aqui outros pontos no qual a corrente se divida. Então é a mesma corrente que passa no ponto A, passa por todos os resistores e retorna ao circuito. Então, nesse caso aqui, todos os resistores estão em série. Okay? E algo interessante a se discutir é que todos esses resistores, temos aqui no caso N resistores, todos esses resistores podem ser substituídos por um único resistor. Então, isso é possível. Okay? Eu chamei aqui de resistor equivalente. Então, nós temos aqui o mesmo circuito elétrico, sem mudar nada, os pontos A e B, só que ao invés de ter R1, R2, R3 e Rn, nós temos apenas um único resistor que eu chamei de R equivalente. Okay? Mas R equivalente não pode ser qualquer valor. R equivalente tem que ser um valor que é função de todos os outros resistores R1, R2, R3 e Rn. Como a configuração aqui é série, temos agora que identificar e tentar verificar como se calcular o R equivalente. Ou seja, vamos aqui fazer a associação dos resistores. A associação dos resistores série. É importante observar aqui que nesse circuito aqui, no qual nós temos R1, R2, R3, Rn, para um determinado circuito elétrico, nós temos uma corrente I. Se trocarmos apenas os resistores por um resistor equivalente, teremos que ter a mesma corrente I. Se essa corrente I for diferente, então esses circuitos não são equivalentes. Okay? Então, dá para perceber aqui que esses dois circuitos aqui entre A e B, a parte aqui que está oculta é o mesmo circuito. Depois de A e B, a parte resistiva, eles são diferentes, mas eles drenam a mesma corrente. Então, dizemos que eles são equivalentes. Certo? Então, esta é a condição. Podemos colocar qualquer valor de resistência, mas apenas uma delas teremos a mesma corrente. Então, apenas uma possibilidade aqui para resistor equivalente. Precisamos calcular essa possibilidade. Podemos achar isso por meio da lei de Kirchhoff das tensões. Lembrando que temos vídeos aí já disponíveis que explicam direitinho essa lei de Kirchhoff das tensões, ok? Mas apenas relembrando, entre os pontos A e B, nós temos aqui um potencial, uma diferença de potencial. Eu chamei de V de AB. V de AB é V de A menos V de B. Ok? Nós temos aqui uma corrente que vem aqui pelo ponto A e retorna ao circuito pelo ponto B. Como nós temos uma circulação de uma corrente, temos queda de tensão em todos os resistores. E também foi discutido, né, em aulas passadas que o terminal positivo das quedas de tensão corresponde ao terminal no qual a corrente entra. Veja que a corrente entra, a corrente está nesse sentido. Então teremos o mais aqui,
na esquerda e o menos na direita. Vamos para o próximo resistor. A corrente entra nesse terminal aqui, então teremos o mais desse lado, o menos desse outro. Próximo resistor. A corrente está vindo aqui de cima para baixo, então teremos terminal positivo em cima, negativo embaixo. E assim por diante. Os resistores aqui embaixo, o Rn, teremos mais ou menos VRN. Identificamos as polaridades da tensão em cada resistor. Podemos agora aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Para isso, nós precisamos aqui, isso aqui é um caminho fechado, certo? Nós precisamos escolher um sentido, que pode ser sentido horário ou anti-horário. Como aqui eu escolhi o sentido horário, certo? E além do sentido, né, que você escolhe, você vai considerar a primeira polaridade de cada tensão. Como aqui é o sentido horário, a primeira polaridade aqui é menos, então vai ser menos VDAB. Próximo elemento, mais VR1, mais VR2, mais VR3, mais VR4, mais VR5 e assim por diante, até chegar em mais VRN. Então temos aqui lei de Kirchhoff das tensões. Isso tudo é igual a zero. Com isso você vai concluir, você vai aplicar agora a lei de Ohm em cada componente. VR1 ele é igual a IR1. VR2 ele é igual a IR2, assim por diante. E agora podemos isolar o VDAB dividido por I, ele vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim por diante. É o somatório das resistências. Ou seja, VDAB sobre I é o somatório das resistências. Vamos agora fazer uma análise no circuito equivalente. No circuito equivalente, temos apenas um resistor, o R equivalente. Mas, por ele ser equivalente, a corrente é a mesma e a diferença de potencial entre os pontos A e B também é a mesma. E aqui, pela lei de Ohm, concluímos que VDAB sobre I é igual a R equivalente. Comparando agora essas duas equações, fica evidente que R equivalente é a soma das resistências série. Ou seja, se temos componentes em série, resistores em série, podemos substituir todos os resistores em série por um único resistor, cuja resistência é a soma das resistências. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo, do like, e teremos mais aulas aí sobre associação de resistores. Até a próxima videoaula.